3 filhos ingratos abandonaram os pais idosos numa estrada vazia como lixo descartável. Não aguentamos mais vocês, gritaram antes de pisar no acelerador e desaparecer no horizonte. Mas esses corações de pedra não imaginavam que estavam jogando fora a chance de herdar 18 milhões de reais. Helena despertou naquela manhã com uma opressão no peito que já conhecia bem demais. Não era dor física. Essa ela sabia reconhecer depois de tantas décadas de vida. Era aquela angústia que nascia na alma quando você sente que sua presença incomoda até mesmo quem deveria te amar. A casa estava mergulhada num silêncio pesado, carregado de tensões não ditas. Ao seu lado, Geraldo ainda dormia, mas sua respiração estava irregular por causa dos medicamentos para o coração. Helena observou o rosto marcado pelas rugas do tempo, cada linha contando a história de um homem que trabalhou a vida inteira para dar o melhor aos filhos. Como haviam chegado àquele ponto de desprezo e rejeição. Como foi que chegamos aqui, meu amor? Sussurrou baixinho, tocando de leve os cabelos grisalhos dele. Levantou-se devagar, cada movimento uma luta contra as articulações que protestavam. Na cozinha, começou a preparar o café da manhã como sempre fazia, sabendo que seria recebida com caras amarradas e reclamações sobre desperdício. Mãe, de novo essa extravagância? Márcia apareceu na porta ainda de roupão, mas com uma expressão que congelaria o coração de qualquer mãe. Veja só quantos ingredientes está gastando. A gente não tem dinheiro sobrando para bancar esses excessos. Helena sentiu o peito apertar mais uma vez. Apenas estava preparando o café da manhã para 4 pessoas. Onde estava o excesso nisso? Filha, pensei que vocês iam querer se alimentar antes de sair para trabalhar. Eu como na empresa. É mais econômico que sustentar esse desperdício diário. Márcia jogou uma pilha de receitas médicas na mesa com um barulho seco. A propósito, veja o que chegou ontem. Mais R$500 em medicamentos para o pai. R$500, mãe. Isso é mais da metade do que gasto comigo no mês inteiro. Helena olhou para as receitas espalhadas na mesa como se fossem acusações. Cada remédio, cada consulta, cada exame havia se tornado motivo de discussão, prova de que eram um fardo insuportável. Márcia, filha, o médico disse que são medicamentos essenciais para o coração do seu pai. Essenciais. Márcia soltou uma risada amarga que cortou o ar da cozinha. Sabe o que é essencial? Conseguir pagar minhas próprias contas sem ter que sustentar 2 pessoas que só dão gastos para esta casa. As palavras atingiram Helena como punhaladas. Só dão gastos. Era isso que ela havia se tornado aos olhos da própria filha? Uma mulher que havia criado 3 filhos, costurado suas roupas, cozinhado suas refeições, passado noites em claro quando estavam doentes, trabalhado como doméstica para complementar a renda quando o dinheiro era pouco. Agora só dava gastos. Geraldo apareceu na cozinha cambaleando um pouco pela tontura matinal que acompanhava os remédios para a pressão. Seu rosto ainda tinha marcas do travesseiro, mas Helena viu nos seus olhos que ele havia escutado a discussão. Bom dia, filha, disse para Márcia, tentando sorrir como sempre fazia, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Márcia nem respondeu. Pegou uma fatia de pão, passou margarina e saiu mastigando com raiva, como se cada mordida fosse um protesto contra a existência dos pais. Helena serviu café para Geraldo com mãos trêmulas. Sentaram-se à mesa em silêncio, comendo devagar, cada um perdido em pensamentos dolorosos demais para serem compartilhados. Ela não quis dizer isso, Geraldo murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Quis sim, meu bem, e tem razão. Helena olhava para o prato sem ver. Viramos um peso para eles. Helena, não fale assim. É a verdade, Geraldo. Olhe como vivemos aqui. Com medo de acender uma lâmpada a mais. Com medo de comer um pouco mais. Com medo de simplesmente existir. O barulho da porta da frente interrompeu a conversa. Fernando chegava do plantão noturno na fábrica, com o uniforme sujo de óleo e uma expressão de cansaço que parecia ter se tornado permanente. Entrou na cozinha, olhou para os pais sentados à mesa e suspirou fundo, como quem se prepara para enfrentar mais um problema. Pai, preciso conversar com o senhor. A voz tinha um tom formal, distante, que Helena não reconhecia.
Esse não era o menino que ela acalentava quando tinha pesadelos. Claro, filho. O que foi? Fernando puxou uma cadeira e se sentou pesadamente. A situação não pode continuar assim. A Márcia está certa quando diz que os gastos médicos estão ficando insustentáveis. Helena sentiu o chão desabar sob seus pés. Fernando sempre havia sido o mais equilibrado dos três, aquele que tentava mediar as discussões. Se até ele estava... Filho, podemos tentar reduzir os medicamentos, conversar com o médico sobre opções mais baratas. Geraldo falava com voz embargada. Não é só isso, pai. É tudo. A comida, as contas, o espaço. Esta casa não comporta mais 5 pessoas adultas. 5 pessoas adultas. Helena mastigou essas palavras na mente. Quando haviam deixado de ser pais e se tornado apenas pessoas adultas para os próprios filhos? Estamos pensando numa solução, Fernando continuou, evitando o olhar dos pais. Uma solução que seria melhor para todos. Que tipo de solução? Helena perguntou, embora já temesse a resposta. Existe um lugar, um lar para pessoas da idade de vocês. Não é dos ruins. Fica num bairro decente. Vocês teriam assistência médica, outras pessoas para conversar. Vocês querem nos internar? A voz de Geraldo saiu como um sussurro. Não é internação, pai. É uma oportunidade de vocês terem uma vida mais adequada. Helena sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Fernando, esta casa foi construída tijolo por tijolo pelo seu pai. Cada canto tem a história da nossa família. Mãe, por favor, não complique. Vocês sabem que a situação está insustentável. Nesse momento, Caio apareceu na porta da cozinha ainda de pijama, apesar de já estar quase meio-dia. Aos 32 anos, ainda morava com os pais, mas tratava a casa como se fosse um hotel onde tinha direito de reclamar do serviço. Estão falando sobre o asilo? Perguntou bocejando. Já era hora. Ontem de novo não consegui dormir direito por causa da tosse do pai. E a mãe fica se levantando toda hora para ir ao banheiro. Não é um asilo, Caio. Fernando tentou corrigir, mas sem convicção. Tanto faz o nome. O importante é resolver logo essa situação. Minha namorada nem quer mais vir aqui porque fica constrangida vendo vocês dois pelos cantos. As palavras de Caio eram como facas cravadas no coração de Helena. Constrangida. Eles constrangiam as pessoas com sua simples existência. Geraldo se levantou da mesa devagar, cada movimento parecendo exigir um esforço sobre-humano. Vou dar uma volta, murmurou. Helena sabia que ele estava saindo para chorar onde os filhos não pudessem ver. Geraldo sempre foi assim. Guardava sua dor para si mesmo, protegia os outros de sua tristeza. Mãe, Fernando tentou um tom mais suave. A gente não está fazendo isso por maldade. É que a vida ficou muito difícil para todo mundo. Helena olhou para o filho que havia sido seu orgulho, o primeiro a conseguir um emprego fixo, aquele que sempre trouxera o salário inteiro para casa quando morava com eles. Onde estava aquele menino responsável que prometia cuidar dos pais quando ficassem velhos? Eu entendo, filho. Vocês têm suas vidas, seus compromissos. Então vocês vão aceitar ir para o lar de idosos? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Pela janela da cozinha podia ver Geraldo no pequeno jardim que ele mantinha com tanto carinho, mesmo com as dores nas costas. Estava parado diante dos pés de tomate que havia plantado, os ombros curvados pelo peso da rejeição. Preciso conversar com seu pai, disse finalmente. Deixa a gente pensar. Não demorem muito. Márcia apareceu novamente, já vestida para sair. Eu já marquei uma visita lá para amanhã. Quanto mais rápido resolvermos isso, melhor para todos. Helena assistiu os 3 filhos saírem de casa. Fernando para dormir antes do próximo plantão, Márcia para o trabalho, Caio para encontrar os amigos no bar como fazia todas as tardes. A casa ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio diferente. Era o silêncio do abandono que se aproximava como uma tempestade. Saiu para o jardim e encontrou Geraldo sentado no pequeno banco que ele havia construído anos atrás, quando os netos ainda vinham visitá-los e brincavam entre as plantas. Escutou? Perguntou sem olhar para ela. Escutei. 50 anos de casamento, Helena. 3 filhos criados com tanto amor. Eu sei, meu bem. Será que falhamos?
Será que fomos pais ruins? Helena se sentou ao lado do marido e segurou sua mão calejada pelo trabalho. Nós demos tudo de nós, Geraldo. Tudo o que tínhamos, tudo o que éramos. E agora somos um peso. Ficaram ali sentados de mãos dadas, olhando para o jardim que em breve não seria mais deles. As flores que Helena plantava com tanto cuidado, os temperos que cultivava para dar sabor às refeições que ninguém mais agradecia, os frutos que Geraldo colhia com orgulho, tudo seria deixado para trás. Helena, Geraldo disse baixinho, se formos para esse lugar, vai ser para morrer. Ela sabia que ele tinha razão. Conheciam outras pessoas que haviam sido colocadas em lares de idosos pelos filhos. Poucas duravam mais de 1 ano. Não por causa dos cuidados médicos, mas por causa do coração partido. Pelo menos estaremos juntos, ela murmurou, apertando a mão dele. Mas no fundo do peito, Helena sentia que alguma coisa estava para mudar. Não sabia o quê, não sabia como, mas havia uma inquietação estranha no ar, como se o destino estivesse preparando algo que nenhum deles poderia imaginar. Dentro da carteira velha de Geraldo, guardado entre fotografias antigas dos filhos quando ainda os amavam, havia um envelope amarelado que ele nem sabia que existia. Um envelope que havia chegado anos atrás e que Helena havia guardado sem abrir, achando que era mais uma propaganda de banco. O destino tem seus próprios planos e, às vezes, a justiça chega quando menos esperamos, vinda dos lugares mais inesperados. 3 semanas se passaram desde a conversa na cozinha e o clima na casa havia se tornado sufocante. Helena acordava todos os dias com o estômago embrulhado, como se pressentisse que algo terrível estava se aproximando. Geraldo mal conseguia comer e ela sabia que não era só por causa dos remédios para o coração. Os filhos haviam mudado completamente o comportamento. Não havia mais conversas casuais, não havia mais bom dia ou boa noite. Entravam e saíam da casa como inquilinos irritados que mal toleravam a presença dos proprietários. Naquela manhã fatídica, Helena estava na área de serviço estendendo roupas quando ouviu vozes baixas vindo da sala. Reconheceu imediatamente o tom conspiratório. Era o mesmo que os filhos usavam quando eram pequenos e tramavam alguma travessura. Mas agora, a travessura seria contra eles. Está tudo acertado? Era a voz de Márcia, sussurrando como se estivesse planejando um crime. O Fernando já acertou com o pessoal do lar de idosos. Eles vêm buscar hoje à tarde. Helena sentiu as pernas bambas. Hoje? Eles nem tinham avisado. E se eles não quiserem ir? Caio perguntou. Vão sim, Fernando respondeu com uma firmeza que gelou o sangue de Helena. Porque não tem escolha. Vocês explicaram que é temporário? Márcia perguntou. Mas havia algo na sua voz que Helena não conseguia decifrar. Uma hesitação estranha. Claro que não é temporário, Caio riu baixinho. Você conhece algum velho que voltou do asilo? O mundo de Helena desabou naquele instante. Apoiou-se na máquina de lavar para não cair. Eles estavam falando sobre se livrar dos pais para sempre, como quem descarta móveis velhos. Vamos dizer que é só até eles se adaptarem melhor, Fernando continuou. Depois eles vão se acostumar lá mesmo. E a casa? Márcia perguntou. Finalmente vamos ter espaço para viver como gente normal. Caio respondeu com uma animação que cortava o coração de Helena como lâmina. Já pensei nisso. Posso transformar o quarto deles no meu escritório. Sempre quis trabalhar em casa. Helena tapou a boca com as mãos para abafar o soluço que ameaçava escapar. O quarto onde ela e Geraldo haviam dividido 50 anos de sonhos, medos, alegrias e tristezas, seria transformado em escritório para o filho que nunca havia trabalhado direito na vida. Quando eles chegarem, vamos estar aqui todos juntos. Fernando orientava como um general comandando uma operação militar. Tem que parecer que estamos fazendo isso por amor, entenderam? Por amor, Márcia repetiu. E Helena captou o sarcasmo venenoso na voz da filha. É isso mesmo. Vamos chorar um pouquinho. Falar que é difícil para nós também. Que vamos visitá-los toda semana. Vamos visitar? Caio perguntou. E Helena percebeu a surpresa genuína na pergunta. Óbvio que não. Fernando riu baixinho. Mas eles não precisam saber disso agora. Helena saiu da área de serviço cambaleando, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Encontrou Geraldo no jardim, regando os tomates com movimentos mecânicos,
perdido em pensamentos que ela sabia serem tão dolorosos quanto os seus. Geraldo, sussurrou, segurando o braço dele com força. Ele se virou e viu o desespero estampado no rosto da esposa. O que foi, meu bem? Eles vêm buscar a gente hoje. Vêm buscar hoje. Geraldo deixou a mangueira cair no chão. A água continuou escorrendo, encharcando a terra ao redor dos pés de tomate que ele jamais veria crescer. Como assim? Helena contou tudo o que havia escutado. Cada palavra envenenada, cada plano cruel. Geraldo foi empalidecendo até ficar com a cor de papel velho. Sem nem avisar a gente, murmurou, a voz saindo como um gemido de animal ferido. Geraldo, eles não querem mais a gente. De verdade, para sempre. Abraçaram-se ali mesmo no meio do jardim, chorando como duas crianças perdidas. 50 anos de casamento, 3 filhos criados com amor incondicional, uma vida inteira de trabalho e dedicação. E era assim que terminaria. 1 hora depois, Helena estava no quarto arrumando algumas roupas numa mala velha, quando Márcia apareceu na porta. Mãe, preciso falar com a senhora. Helena não respondeu. Continuou dobrando as roupas com movimentos automáticos, como se estivesse se preparando para uma viagem qualquer. Mãe, escute aqui. Márcia entrou no quarto com passos decididos. Chegaram umas pessoas aqui do lar de idosos. Eles vieram buscar vocês. Eu sei. Como a senhora sabe, escutei vocês conversando. A voz de Helena saiu fria, cortante. Escutei tudo. Márcia teve a decência de parecer constrangida por um momento. Olhou para os pés, mexeu nas mãos, suspirou fundo. Mas quando levantou a cabeça novamente, a expressão tinha endurecido outra vez. Então a senhora sabe que é para o bem de todos. Para o bem de vocês, filha. Para o nosso bem seria ficar na casa que construímos com tanto amor. Mãe, por favor, não complica. O pessoal está esperando lá embaixo. Helena finalmente olhou para a filha. Márcia estava vestida com roupas caras, tinha feito as unhas, o cabelo estava perfeitamente arrumado. Parecia uma executiva explicando uma demissão inevitável. Márcia, Helena falou devagar, cada palavra pesando toneladas. Você lembra quando tinha 5 anos e teve pneumonia? Mãe, você lembra que eu passei 2 semanas sem dormir cuidando de você dia e noite? Isso foi há muito tempo. Você lembra quando o Fernando quebrou o braço e não tínhamos dinheiro para médico particular, então eu vendi minha aliança de casamento para pagar o hospital? Márcia desviou o olhar. As coisas eram diferentes naquela época. Você lembra quando o Caio perdeu o primeiro emprego e ficou 6 meses sem trabalhar e dividimos nossa comida com ele mesmo passando necessidade? Mãe, pare com isso. Não, filha, eu não vou parar. Helena se levantou e pela primeira vez em meses, Márcia viu força na postura da mãe. Porque agora que chegou a nossa vez de precisar, vocês nos tratam como lixo. A gente não está tratando ninguém como lixo. Estamos tentando encontrar a melhor solução. A melhor solução para quem, Márcia? Antes que Márcia pudesse responder, Fernando apareceu na porta do quarto. Mãe, o pessoal do lar está esperando. Eles têm horário marcado em outros lugares. Helena olhou para os 2 filhos na porta do quarto. Fernando evitava seus olhos, olhando para qualquer lugar menos para ela. Márcia tamborilava os dedos na porta, ansiosa para terminar logo com aquela situação. Cadê o Caio? Helena perguntou. Ele teve que sair. Fernando mentiu mal. Helena sabia que Caio não tinha coragem nem de aparecer. O covarde havia fugido para não presenciar o momento da despedida. Vou chamar o pai. Ela disse, fechando a mala com um clique que soou como uma sentença final. Geraldo estava na sala, sentado numa cadeira como um réu aguardando a sentença. Ao lado dele, 2 mulheres uniformizadas esperavam com sorrisos profissionais treinados para disfarçar a tristeza da situação. Seu Geraldo. Uma delas falou com voz doce demais, artificial demais. O senhor vai gostar muito do nosso lar. Tem jardim, tem outras pessoas da sua idade, tem assistência médica? Geraldo não respondeu. Apenas olhava para as mãos, como se elas pudessem lhe dar alguma resposta para aquele pesadelo. Ele não está se sentindo muito bem hoje, Fernando explicou às mulheres. Está um pouco confuso por causa da idade. Helena desceu as escadas e viu a cena. Seu marido sendo tratado como uma criança problemática, os filhos ansiosos para se livrar do problema.
As funcionárias do lar fingindo que aquilo era normal. Vamos, Geraldo. Helena estendeu a mão para o marido. Parece que nossa presença aqui não é mais desejada. Mãe, não fala assim. Márcia tentou um tom conciliador. Vocês sabem que a gente ama vocês. Helena parou no meio da sala e se virou para os 3 filhos. Fernando ainda evitava seus olhos. Márcia fingia uma tristeza que não sentia. Caio continuava ausente como o covarde que sempre fora. Se vocês nos amassem de verdade, Helena falou com uma voz que cortou o ar como lâmina afiada. Nunca teriam deixado chegar a este ponto. Mãe, se vocês nos amassem de verdade, teriam conversado conosco antes de marcar essa remoção. Vocês estão comunicando uma decisão que já tomaram. Isso não é conversa, filhos. Isso é despejo. Uma das funcionárias pigarreou discretamente. Desculpem interromper, mas realmente temos outros compromissos hoje. Helena pegou a mão de Geraldo e a apertou com força. Ele estava tremendo e ela sabia que não era só de frio. Está bem, ela disse finalmente. Vamos. A caminhada até a van foi a mais longa da vida de Helena. Cada passo na calçada que ela havia varrido milhares de vezes, cada olhar para o jardim que Geraldo cuidava com tanto carinho, cada respiração do ar da casa onde haviam sido felizes por tantos anos. Os vizinhos se assomavam às janelas, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Dona Lúcia, a vizinha de 60 anos, acenou tristemente. Ela sabia o que estava acontecendo. Todos sabiam. Fernando e Márcia a acompanharam até a van, fazendo questão de parecer tristes diante das funcionárias do lar. Mas Helena via através da atuação barata. Vamos visitar vocês na semana que vem. Márcia mentiu, dando um beijo no rosto da mãe que queimou como ferro quente. A gente liga amanhã para saber como vocês estão. Fernando acrescentou outra mentira à coleção. Helena e Geraldo subiram na van sem olhar para trás. Quando o veículo começou a se mover, Helena viu pela janela traseira os 2 filhos voltando para casa rapidamente, como se quisessem fugir da cena do crime que haviam acabado de cometer. Helena, Geraldo sussurrou, apertando a mão dela. Como a gente chegou até aqui? Eu não sei, meu amor. Eu não sei. A van seguiu pela rua que eles conheciam de cor, passando pela padaria onde compravam pão toda manhã, pela farmácia onde buscavam os remédios, pela praça onde levavam os netos para brincar quando ainda eram bem-vindos na vida dos próprios filhos. Cada quarteirão que se afastava era um pedaço da vida que ficava para trás para sempre. Na carteira velha de Geraldo, guardado entre documentos antigos, o envelope amarelado continuava lacrado. Dentro dele, uma notícia que mudaria tudo, mas que só seria descoberta quando já fosse tarde demais para os filhos que haviam jogado fora o amor mais puro que jamais receberiam. O destino estava preparando sua própria justiça, e quando ela chegasse seria implacável. 2 semanas no lar de idosos. Helena acordou mais uma vez com o barulho ensurdecedor de 15 velhinhas roncando ao mesmo tempo no dormitório coletivo. O cheiro de remédio misturado com urina e desinfetante havia se tornado parte do ar que ela respirava, grudado em sua pele como uma marca de abandono que não saía nem com banho. Geraldo estava na cama ao lado, mas parecia ter encolhido pela metade desde que chegaram ali. Seus olhos, antes brilhantes mesmo na tristeza, agora estavam opacos como vidro embaçado. Mal falava, mal comia, mal se movia. Era como se estivesse morrendo aos poucos, um pedacinho por dia. Geraldo, ela sussurrou, estendendo a mão através do espaço mínimo entre as camas. Como você dormiu? Ele virou a cabeça devagar, cada movimento parecendo exigir um esforço sobrenatural. Sonhei com nosso jardim, Helena. Sonhei que estava regando os tomates. Os olhos dela se encheram de lágrimas. 2 semanas e os filhos não haviam ligado nenhuma vez. Nenhuma vez sequer para saber se eles ainda estavam vivos. A enfermeira Cleusa, uma mulher de 50 anos com cara de quem havia perdido toda a paciência com a vida, entrou no dormitório batendo palmas como se estivesse chamando galinhas. Vamos, vamos, hora do café. Quem não levantar agora fica sem comer. Helena ajudou Geraldo a se levantar. Ele tremia como uma folha no vento, e ela sabia que não era só por causa da idade. Era por causa da alma quebrada em 1000 pedaços. No refeitório, sentaram-se à mesma mesa de sempre com Dona Francisca, que chorava baixinho toda manhã,
E seu Osvaldo, que ficava chamando pelos filhos que nunca apareciam. Minha filha disse que ia me visitar ontem. Dona Francisca murmurava, enquanto mexia mingau de aveia que parecia cola. Será que ela esqueceu onde eu estou? Helena e Geraldo se entreolharam. Sabiam que a filha de Dona Francisca não estava esquecida. Ela simplesmente não queria mais saber da mãe, como tantas outras famílias que despejavam seus idosos ali e sumiam do mapa. Helena, Geraldo sussurrou, empurrando o prato de mingau longe de si. Eu não aguento mais este lugar. Eu sei, meu bem. Eu também não. Se a gente fosse embora daqui, para onde iríamos? Nossos filhos não querem mais a gente. A casa não é mais nossa. Geraldo ficou em silêncio por um longo momento, mastigando palavras que doíam demais para serem ditas. Finalmente, levantou os olhos, e Helena viu ali uma determinação que não via há semanas. Helena, se vamos morrer mesmo que seja na rua, respirando ar puro, não neste lugar que cheira à morte. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha dorsal. Não era medo, era algo parecido com esperança. Uma esperança desesperada, mas ainda assim esperança. Você está falando sério? Estou. Podemos pegar nossas coisas e sair. Não somos prisioneiros. Mas, Geraldo, para onde vamos? Para qualquer lugar que seja longe daqui. Qualquer lugar onde possamos morrer com dignidade. 3 dias depois, na madrugada, Helena estava acordada há horas, olhando para o teto descascado do dormitório. Ao lado dela, Geraldo respirava com dificuldade, mas ela sabia que ele também não estava dormindo. Haviam passado os últimos 3 dias planejando em sussurros, como 2 presidiários tramando uma fuga. A enfermeira do turno da noite havia cochilado na cadeira da recepção, como sempre fazia por volta das 5 da manhã. Era a janela de oportunidade que estavam esperando. Agora, Geraldo sussurrou. Levantaram-se devagar, cada movimento calculado para não fazer barulho. Helena pegou a sacola plástica onde guardava suas poucas roupas. Geraldo vestiu o casaco surrado, que era sua única proteção contra o frio da madrugada. Caminharam na ponta dos pés pelo corredor que cheirava a desespero e abandono. Passaram pela recepção, onde a enfermeira roncava baixinho, a cabeça jogada para trás na cadeira. A porta da frente estava trancada, mas Geraldo conhecia um jeito. Havia observado durante dias como os funcionários abriam pela manhã. Girou a chave devagar, o metal rangendo como um grito abafado. O ar da madrugada os atingiu como um tapa gelado, mas era o ar mais puro que haviam respirado em semanas. Helena segurou a mão de Geraldo com força, como se ele fosse desaparecer se ela o soltasse. Para onde agora? Perguntou, olhando para a rua vazia sob a luz amarelada dos postes. Para longe, Geraldo respondeu. O mais longe possível. Começaram a andar pela calçada rachada, 2 figuras curvadas pela idade e pelo sofrimento, carregando tudo o que restava de suas vidas numa sacola plástica velha. 6 horas depois, na estrada, o sol estava nascendo quando chegaram à rodovia que cortava a cidade. Helena sentia as pernas tremerem de cansaço, mas continuava caminhando porque sabia que parar significava desistir. E ela ainda não estava pronta para desistir. Geraldo parava a cada poucos metros, apoiando a mão no peito e respirando com dificuldade. O coração dele estava pedindo socorro, mas ele fingia que estava bem para não preocupar Helena ainda mais. Vamos descansar um pouco, ela disse quando viu que ele estava ficando pálido demais. Sentaram-se na grama seca na beira da estrada. O movimento de carros era intenso. Pessoas apressadas indo para o trabalho, para suas vidas organizadas, para suas famílias que as amavam. Helena, Geraldo falou com a voz fraca. Você se arrepende de ter saído? Nunca. Ela segurou a mão dele com força. Prefiro morrer livre do que viver presa naquele lugar. Um caminhão passou buzinando, levantando uma nuvem de poeira que os fez tossir. Helena limpou os olhos lacrimejantes e viu que Geraldo estava com a respiração ainda mais ofegante. Meu bem, você está passando mal? É só cansaço. Ele mentiu. Mas Helena viu que ele estava suando frio, apesar da manhã estar fresca. Continuaram caminhando. Cada passo uma batalha contra o cansaço e o desespero. A estrada se estendia infinita à frente, e Helena começou a se perguntar se haviam tomado a decisão certa. Mas quando olhou para trás e viu a cidade diminuindo na distância,
Soube que preferia 1000 vezes estar ali, livre e perdida, do que presa naquele lar de horrores. Meio-dia, sob o sol escaldante. Helena, não consigo mais. Geraldo parou no meio da estrada, as pernas bambas, o rosto branco como papel. O sol do meio-dia batia implacável sobre suas cabeças e eles não tinham água, não tinham comida, não tinham para onde ir. Geraldo, aguenta só mais um pouquinho. Deve ter algum lugar perto daqui onde possamos descansar. Mas ela sabia que estava mentindo. Não havia nada ali. Apenas asfalto quente, mato seco e solidão infinita. Estavam no meio do nada. 2 idosos abandonados pela própria família, caminhando para lugar nenhum. Geraldo se apoiou nela, todo o peso de seus 78 anos pressionando os ombros frágeis de Helena. Ela sentiu as próprias pernas fraquejarem, mas fez força para sustentar o homem que amava há 50 anos. Helena, eu acho que vou desmaiar. Não, Geraldo, não agora. A gente vai conseguir. Mas mesmo enquanto falava, ela sentia que ele estava ficando cada vez mais pesado em seus braços. O coração dele estava falhando. Ela podia ver pelos lábios que começavam a ficar azulados. Helena, eu te amo. Eu também te amo, meu bem. Sempre te amei. Abraçaram-se ali mesmo, no meio da estrada deserta, enquanto o sol implacável castigava seus corpos frágeis. Helena sabia que aquele poderia ser o último abraço de suas vidas. Meu Deus, ela sussurrou, olhando para o céu azul e vazio. Se o Senhor tem alguma misericórdia, mande alguém nos ajudar. Como se a oração tivesse sido escutada, o ronco de um motor se aproximou. Helena levantou a cabeça e viu um carro velho se aproximando pela estrada. Não era nada luxuoso. Era um Gol branco todo amassado, com a tinta descascada pelo tempo. O carro diminuiu a velocidade quando o motorista viu os 2 idosos abraçados na beira da estrada. Helena acenou desesperadamente, como um náufrago acenando para um navio de salvamento. O carro parou. Da porta desceu um homem jovem de uns 30 anos, com roupas simples de trabalhador. Seus olhos eram bondosos, do tipo de pessoa que ainda acredita que vale a pena ajudar o próximo. Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo aqui sozinhos? Diego correu até eles, vendo imediatamente que Geraldo estava passando muito mal. Por favor, Helena implorou com a voz quebrada. Meu marido está com o coração ruim. Ele precisa de ajuda. Diego não hesitou nem um segundo. Vamos, eu levo vocês para o hospital agora mesmo. Ajudou Geraldo a entrar no carro. Helena do outro lado, segurando a mão do marido como se fosse uma tábua de salvação. Diego acelerou na direção da cidade mais próxima, olhando pelo retrovisor para ver como estava o idoso. Como vocês foram parar ali? Perguntou enquanto dirigia. Helena não sabia por onde começar. Como explicar que foram abandonados pelos próprios filhos? Como contar que fugiram de um lar de idosos porque preferiam morrer livres? É uma longa história, ela murmurou. Não precisa contar agora, Diego disse com gentileza. O importante é chegar no hospital. Durante o trajeto, Helena observou o jovem que havia parado para salvá-los. Tinha mãos calejadas de quem trabalhava pesado, roupas simples mas limpas, e principalmente tinha nos olhos aquela bondade que ela havia quase esquecido que existia no mundo. Como você se chama, filho? Ela perguntou. Diego. E vocês? Eu sou Helena. Ele é Geraldo. Prazer em conhecer vocês. E não se preocupem, tudo vai dar certo. Helena não sabia por quê, mas acreditou nele. Pela primeira vez em meses, sentiu que talvez o destino não tivesse desistido completamente deles. Na carteira velha de Geraldo, o envelope amarelado continuava guardado entre documentos antigos. Dentro dele, uma herança que mudaria tudo. Mas naquele momento, a única herança que importava era a bondade de um estranho que decidiu parar para ajudar 2 velhos perdidos na estrada. Às vezes, os anjos chegam dirigindo carros velhos. Uma semana no hospital. Geraldo abriu os olhos devagar, piscando contra a luz branca do quarto de hospital. Por um momento, não soube onde estava. O cheiro de desinfetante o fez temer que tivesse voltado para aquele lar maldito. Mas quando virou a cabeça, viu Helena sentada numa cadeira ao lado da cama, segurando sua mão com força. Você voltou para mim, ela sussurrou, e Geraldo viu que seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Helena, quanto tempo?
Uma semana inteira, meu amor. Você teve um infarto grave. Os médicos disseram que foi por pouco. Geraldo tentou se lembrar. A estrada, o sol escaldante, a sensação de que ia morrer ali mesmo abandonado como um animal. E depois um anjo. Um jovem de bondade nos olhos que os havia salvado. Cadê o rapaz que nos trouxe aqui? O Diego? Helena sorriu pela primeira vez em dias. Ele está lá fora. Não saiu daqui nem um minuto desde que chegamos. Dormiu no corredor todas as noites. Geraldo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Um estranho havia feito por eles o que os próprios filhos não fizeram, se importar se eles viviam ou morriam. A porta se abriu suavemente e Diego entrou carregando um copo de café que fumegava. Seus olhos se iluminaram quando viu Geraldo acordado. Seu Geraldo, graças a Deus. Largou o café numa mesinha e se aproximou da cama. Como está se sentindo? Vivo, Geraldo respondeu com uma voz rouca, mas grata. Graças ao Senhor. Imagina, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Helena e Geraldo se entreolharam. Não era o que qualquer pessoa faria. Os próprios filhos não haviam feito. Diego, Helena falou, a voz embargada. Por que você parou? Por que nos ajudou? O jovem ficou vermelho, mexeu nos pés, olhou para o chão. Ah, dona Helena, é que vocês me lembraram dos meus avós. Eles morreram quando eu era pequeno, e eu sempre pensei, se um dia eu visse uns velhinhos precisando de ajuda... Não conseguiu terminar a frase. Geraldo estendeu a mão trêmula e Diego a pegou com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso e frágil. Filho, o que fizemos para merecer sua bondade? O senhor não fez nada. Às vezes a gente só encontra as pessoas certas no momento certo. 3 dias depois, na alta médica, o doutor Santos, um homem de 50 anos com cara de quem havia visto muito sofrimento, entregou os papéis da alta para Helena com uma expressão preocupada. Dona Helena, preciso ser franco com a senhora. Seu marido teve um infarto sério. O coração dele não aguenta mais emoções fortes ou esforço físico. Helena sentiu um nó na garganta, embora por dentro sentisse um aperto no peito. Doutor, a gente não tem para onde ir. O médico hesitou, olhou para os papéis, depois para ela. A família de vocês... Eles sabem que vocês estão aqui? Eles não querem mais saber da gente, doutor. Dr. Santos suspirou fundo. Havia visto muitos casos assim. Idosos abandonados pelos próprios filhos, jogados em hospitais como lixo descartável. Olha, dona Helena, eu não posso oficialmente recomendar isso, mas... Baixou a voz. Tenho uma assistente social aqui que conhece uma família que acolhe idosos em situação de rua. Pessoas boas, de coração. Pessoas boas ainda existem no mundo? Existem sim. E vocês já conheceram uma delas. Apontou para Diego, que estava no corredor conversando com uma mulher loira de uns 40 anos. Helena olhou pela janela do quarto e viu Diego gesticulando animadamente, como se estivesse explicando alguma coisa importante. A mulher loira o escutava com atenção, balançando a cabeça. Quem é ela? É a Camila, esposa dele. Diego ligou para ela ontem e... Bem, melhor deixar ele mesmo contar para a senhora. 1 hora depois, no corredor do hospital, Diego se aproximou de Helena com um sorriso tímido, acompanhado da mulher loira que ela havia visto pela janela. Dona Helena, esta é minha esposa, Camila. Camila se adiantou, e para surpresa de Helena, a abraçou como se fossem velhas conhecidas. Helena? Diego me contou tudo sobre vocês, sobre o que os filhos fizeram, sobre como vocês fugiram daquele lugar horrível. Helena não sabia o que dizer. Camila falava com uma indignação genuína, como se a dor deles fosse dela também. Camila e eu conversamos muito nos últimos dias, Diego continuou, segurando a mão da esposa. E a gente gostaria de fazer uma proposta. Helena sentiu o coração acelerar. Será que iam oferecer dinheiro? Algum trabalho? Ela não queria ser tratada como caridade. Que tipo de proposta? Camila se agachou para ficar na altura de Helena, que estava sentada numa cadeira de rodas. Helena, Diego e eu estamos casados há 10 anos e nunca conseguimos ter filhos. A gente sempre sonhou em ter uma família grande, com avós, tios, primos. E quando eu vi vocês naquela estrada, Diego completou, foi como se Deus tivesse colocado os avós que nunca tivemos no nosso caminho.
Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. O que vocês estão dizendo? A gente está dizendo que queremos que vocês venham morar conosco. Camila falou com voz firme. Como família, como os pais que nunca tivemos. Mas vocês não nos conhecem. A gente conhece o suficiente, Diego interrompeu. Sabemos que vocês são pessoas boas que foram tratadas mal pela própria família. E sabemos que vocês merecem amor e cuidado. Helena chorou tanto que não conseguia falar. Era bom demais para ser verdade. Depois de tanto sofrimento, tanta rejeição, apareciam 2 anjos oferecendo não caridade, mas amor verdadeiro. E se dermos trabalho para vocês? Se ficarmos doentes? Se... Helena, Camila segurou suas mãos com firmeza. Quando a gente ama alguém de verdade, não existe trabalho. Existe cuidado. 2 semanas depois, na casa de Diego e Camila, Helena acordou no quarto pequeno mas aconchegante que Diego e Camila haviam arrumado especialmente para eles. As cortinas floridas deixavam passar uma luz suave, e ela podia ouvir Geraldo respirando tranquilamente na cama ao lado. Pela primeira vez em meses, havia dormido uma noite inteira sem pesadelos. Na cozinha, Camila preparava café da manhã, cantarolando uma música alegre. Quando viu Helena, seu rosto se iluminou. Bom dia, mãe Helena. Mãe Helena. As 2 palavras mais doces que ela havia escutado em muito tempo. Bom dia, filha. Como você dormiu? Dormi bem. E o papai Geraldo? Helena sorriu. Papai Geraldo? Geraldo havia chorado quando Camila o chamou assim pela primeira vez. Ainda está dormindo. O médico disse que ele precisa de muito descanso. Claro. E ele vai ter todo o tempo do mundo para descansar aqui. Diego entrou na cozinha, já arrumado para o trabalho, e deu um beijo no rosto de Helena como fazia todas as manhãs. Bom dia, mãe. O que vamos almoçar hoje? Pensei em fazer aquele frango assado que você gostou tanto ontem. Perfeito. Mas se a senhora estiver cansada, pode deixar que a Camila cozinha. Imagina, filho. Cozinhar para vocês é uma alegria. E era mesmo. Depois de anos sendo tratada como um estorvo na própria cozinha, Helena havia redescoberto o prazer de cozinhar para pessoas que agradeciam, que elogiavam, que pediam bis. Diego saiu para o trabalho com um sorriso no rosto e Camila se sentou à mesa com Helena para tomar café. Helena, preciso te contar uma coisa. O tom sério de Camila fez Helena se preocupar. O que foi, filha? Ontem, enquanto vocês estavam descansando, chegou um carteiro aqui. Disse que estava procurando por Geraldo Silva há semanas. Helena franziu a testa. Geraldo Silva. Esse é o nome completo do meu marido. Eu sei. E ele trouxe isso. Camila pegou um envelope grosso e oficial em cima da geladeira. Disse que é urgente. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Era pesado, oficial, com o carimbo de um escritório de advocacia. O que será que é? Não sei, mãe, mas acho melhor acordarmos o papai Geraldo para abrir juntos. Meia hora depois, na sala, Geraldo estava sentado no sofá confortável, ainda de pijama, segurando o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Helena estava ao seu lado, Camila e Diego nas poltronas em frente, todos com expressões ansiosas. Abre logo, Geraldo, Helena sussurrou. Seja o que for, a gente enfrenta junto. Geraldo rasgou o envelope devagar. Dentro havia vários documentos, todos com timbres oficiais e selos de cartório. Seus olhos correram pelas linhas, tentando decifrar a linguagem jurídica complicada. De repente ficou branco como papel. Helena, isso não pode estar certo. O que foi? O que está escrito aí? Geraldo balançou a cabeça, releu o documento, balançou a cabeça de novo. Está dizendo que meu avô, o velho Sebastião... O que tem seu avô, Geraldo? Ele tinha propriedades, muitas propriedades, e agora elas são minhas. Camila e Diego se entreolharam. Que tipo de propriedades, papai? Geraldo olhou para o documento mais uma vez, como se as palavras fossem mudar magicamente. 12 imóveis no centro da cidade, todos alugados e... Sua voz falhou. Uma quantia em dinheiro que estava rendendo juros há 20 anos. Quanto dinheiro, Geraldo? Helena perguntou com voz trêmula. Geraldo virou a página. Procurou o número que mudaria suas vidas para sempre. 18 milhões de reais, Helena. 18 milhões.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila levou a mão à boca. Diego se recostou na poltrona como se tivesse levado um soco. 18 milhões. Helena repetiu sem conseguir processar a informação. Diz aqui que eles estavam tentando me localizar há anos, que mandaram cartas para nosso endereço antigo, mas... Geraldo parou, entendendo tudo de uma vez. Mas as cartas devem ter chegado quando a gente já estava morando com os meninos. Helena sentiu uma raiva surda subindo pelo peito. Eles devem ter interceptado tudo. Helena. Geraldo olhou para ela com lágrimas nos olhos. Os filhos sabiam. Eles sabiam da herança, e mesmo assim nos abandonaram para morrer. Helena sentiu uma mistura de alegria e tristeza profunda. Nós somos ricos, Geraldo. Depois de uma vida inteira de pobreza, de humilhação, de desprezo, nós somos ricos. Mas em vez de pura alegria, sentia uma tristeza profunda. De que adiantava ter dinheiro agora, quando os filhos que ela mais amava no mundo a haviam rejeitado? Camila se levantou e abraçou os dois. Papai, mamãe, isso é maravilhoso. É, Helena murmurou, mas chegou tarde demais. Diego se aproximou e colocou a mão no ombro de Geraldo. Não chegou tarde, papai. Chegou na hora certa. Na hora em que vocês finalmente encontraram uma família que os ama de verdade. Helena olhou para aqueles dois jovens que haviam aberto o coração e a casa para dois velhos abandonados. Diego tinha razão. O dinheiro não havia chegado tarde. Havia chegado exatamente quando precisavam, quando finalmente tinham uma família verdadeira para dividir a felicidade. Mas ela sabia que quando os filhos descobrissem sobre a herança, voltariam rastejando, chorando lágrimas de crocodilo, pedindo perdão que não sentiam. E dessa vez, Helena sabia exatamente o que iria dizer para eles. Um mês após a descoberta da herança, Helena estava pendurando roupas no varal dos fundos, quando sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha dorsal. Era uma manhã ensolarada de sábado. Camila havia ido ao mercado, e Diego estava consertando a torneira da cozinha. Tudo absolutamente normal. Mas havia algo no ar. Uma tensão elétrica que fazia os pelos dos seus braços se arrepiarem. Como quando uma tempestade está se aproximando. Geraldo apareceu na porta dos fundos, apoiado na bengala que o médico havia recomendado após o infarto. Seu rosto, que havia recuperado cor e vida nas últimas semanas, estava pálido como papel velho. Helena, sussurrou, a voz trêmula. Tem um carro preto parado na nossa rua há 20 minutos. Ela largou a roupa molhada no cesto e correu para dentro de casa, o coração batendo descompassado no peito. Pela janela da sala conseguiu ver a lateral de um BMW novo, reluzente sob o sol da manhã, como uma ameaça silenciosa. Eles nos encontraram, murmurou, as palavras saindo como uma sentença de morte. Como? Como conseguiram? Helena não respondeu porque sabia a resposta. Dinheiro. Dinheiro compra tudo. Até a localização de dois velhos que só queriam viver em paz. 15 minutos de tortura silenciosa depois, as portas do BMW se abriram simultaneamente, como se tivessem ensaiado aquele momento. Fernando desceu do lado do motorista, ajeitando a gravata cara com movimentos calculados. Márcia emergiu do banco do passageiro como uma rainha descendo de sua carruagem, os saltos altos fazendo barulho no asfalto como martelos batendo em caixão. Caio saiu por último, bocejando e se espreguiçando, como se acordar antes do meio-dia fosse uma tortura insuportável. Os três caminharam em direção ao portãozinho da casa com a arrogância de quem sabe que tem poder. Não havia pressa nos movimentos, não havia ansiedade por rever os pais. Era a caminhada confiante de predadores que finalmente encurralaram suas presas. Helena observou através da cortina, sentindo o estômago se contrair como um punho cerrado. Fernando havia engordado, sinal de que estava comendo bem, muito bem. Márcia usava brincos de diamante que brilhavam tanto que machucavam os olhos. Caio vestia uma camisa que custava mais que a conta de luz de um mês inteiro. Eles estão bem de vida, ela murmurou com amargura. Muito bem de vida com o dinheiro que economizaram se livrando de nós. A campainha tocou. Um som simples, comum, que naquela manhã soou como sino de funeral. Geraldo se levantou da poltrona onde estava lendo o jornal, cada movimento parecendo exigir coragem sobre-humana. Eu abro? Não.
Helena segurou o braço do marido com força. Nós abrimos juntos. Eles não merecem que um de nós enfrente essa humilhação sozinho. No portão, face a face com o passado, quando Helena abriu a porta, o primeiro pensamento que teve foi como os filhos pareciam estranhos para ela. Não fisicamente. Fisicamente continuavam iguais. Mas havia algo nos olhos, na postura, na maneira como a olhavam, que a fez sentir como se estivesse diante de 3 desconhecidos mal intencionados. Mãe, Fernando falou primeiro, mas a palavra soou mecânica, ensaiada, como uma fala decorada de teatro amador. Pai, Márcia acenou com a cabeça, mas não fez menção de se aproximar para um abraço ou sequer um beijo no rosto. Caio nem falou, apenas olhou ao redor com uma expressão de quem está avaliando uma propriedade para compra. O que vocês querem aqui? Helena perguntou, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Que pergunta é essa, mãe? Fernando forçou um sorriso que não enganaria nenhuma criança. Viemos ver como vocês estão. Estávamos preocupados. Preocupados. Geraldo soltou uma risada amarga que cortou o ar matinal. Preocupados depois de 2 meses de silêncio absoluto? Márcia deu um passo à frente tentando assumir o controle da situação com aquele jeito autoritário que Helena conhecia tão bem. Pai, nós explicamos na época que era para o bem de vocês. O lar de idosos era o melhor lugar. O melhor lugar era o inferno na terra. Geraldo explodiu, sua voz ecoando pela rua pacata. Vocês sabiam disso quando nos largaram lá. Alguns vizinhos começaram a se assomar às janelas, atraídos pelo tom alterado da conversa. Dona Lúcia, a vizinha de 70 anos que morava na casa ao lado, abriu a cortina discretamente, mas Helena podia sentir seus olhos curiosos observando a cena. Pai, por favor, não fala assim. Fernando olhou nervoso para os lados, claramente incomodado com a atenção que estavam atraindo. Vamos conversar dentro de casa como pessoas civilizadas. Ah, pessoas civilizadas? Helena sentiu uma raiva surda subindo do peito como lava de vulcão. Pessoas civilizadas não abandonam os próprios pais numa estrada deserta. Caio finalmente falou, com aquele tom de impaciência que sempre usava quando as coisas não saíam do jeito que ele queria. Olha, vocês podem parar com esse drama todo? A gente veio aqui resolver essa situação de uma vez por todas. E que situação? Geraldo perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. Márcia e Fernando trocaram um olhar rápido. Aquela comunicação silenciosa que Helena conhecia desde quando eles eram crianças e haviam feito alguma travessura. A situação da herança, pai. Fernando falou as palavras devagar, como se estivesse explicando matemática para uma criança. A herança do vovô Sebastião. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Helena podia ouvir o próprio coração batendo descompassado no peito. Como? Como vocês sabem sobre isso? Nós sempre soubemos, mãe. Márcia respondeu com uma naturalidade que gelou o sangue de Helena. As cartas do escritório de advocacia chegavam em casa há anos. A gente guardou tudo esperando o momento certo. É o momento certo para quê? Para resolver a situação da família de uma vez por todas. Caio respondeu, tirando o celular do bolso e checando as mensagens como se a conversa fosse apenas um inconveniente em sua agenda. Helena sabia que essa conversa definiria o resto de suas vidas. O momento da verdade havia chegado e ela estava pronta para ele. 20 minutos depois, na sala de estar, por mais que doesse admitir, Helena havia deixado os filhos entrarem. Não por amor ou saudade. Esses sentimentos haviam morrido naquela manhã de abandono. Mas porque sabia que essa conversa era inevitável e preferia tê-la em território conhecido. Os 3 filhos se acomodaram no sofá como se fossem os donos da casa. Fernando cruzou as pernas e ajeitou o paletó caro. Márcia tirou um espelhinho da bolsa de grife e retocou o batom vermelho sangue. Caio continuava mexendo no celular, claramente entediado com toda a situação. Helena e Geraldo se sentaram nas poltronas em frente, mantendo distância, como se os filhos fossem animais selvagens que poderiam atacar a qualquer momento. Então, Fernando começou, assumindo aquele tom de executivo que usava quando queria intimidar alguém. Vamos direto ao ponto. Vocês herdaram 18 milhões de reais e 12 propriedades do bisavô. Isso é dinheiro da família. Dinheiro nosso, Helena corrigiu, sua voz cortante como lâmina. Herança deixada para o Geraldo, não para vocês. Mãe,
Por favor. Márcia suspirou dramaticamente, como se Helena fosse uma criança teimosa. Vocês têm 70 e poucos anos. Para que precisam de tanto dinheiro? Para que precisamos? Geraldo se levantou da poltrona com dificuldade, apoiando-se na bengala. Para viver com dignidade. Para não depender de ninguém. Para nunca mais sermos tratados como lixo. Ninguém tratou vocês como lixo, Caio falou pela primeira vez desde que havia entrado, sem nem levantar os olhos do celular. A gente encontrou a melhor solução para uma situação difícil. Solução? Helena riu, mas não havia humor na risada. Vocês nos jogaram num lar de horrores e sumiram da face da terra. Era um lugar decente, Márcia argumentou, cruzando as pernas e ajeitando a saia cara. Tinha enfermagem, comida, teto. Tinha o cheiro de morte em cada canto. Geraldo gritou. E Helena viu que suas mãos tremiam de raiva contida. Tinha velhos chorando pelos filhos que nunca visitavam. Tinha gente morrendo de tristeza. Fernando se inclinou para a frente, assumindo uma postura mais agressiva. Pai, o senhor está sendo dramático. O importante é que agora encontramos uma solução para todos os problemas. Que solução? Vocês voltam para casa conosco, Márcia anunciou como se fosse a coisa mais natural do mundo. A gente cuida de vocês e o dinheiro da herança fica em família, onde sempre deveria ter ficado. Helena sentiu o mundo girar ao redor. A audácia, a cara de pau, a completa falta de vergonha daqueles 3 seres que haviam saído do seu ventre era de partir o coração. Casa? Ela sussurrou. Que casa? A casa de vocês, onde éramos tratados como estorvos? A casa onde não podíamos nem respirar sem incomodar? Mãe, as coisas eram diferentes naquela época. Fernando tentou um tom conciliador que soava falso como nota de R$3. Agora que sabemos sobre a herança, tudo pode ser diferente. Agora tudo pode ser diferente. Helena se levantou também e pela primeira vez em meses Márcia pareceu ligeiramente intimidada. Agora que tem dinheiro no meio, vocês se lembram que tem paz? Nesse momento, a porta da frente se abriu e Camila entrou carregando sacolas do mercado. Parou no meio da sala, analisando a cena com olhos treinados para detectar perigo. Imediatamente percebeu a tensão no ar. Viu Helena e Geraldo com expressões de dor, e os 3 estranhos elegantes sentados no sofá como se fossem donos do lugar. Oi, disse simplesmente, mas havia gelo na sua voz. Os 3 filhos se viraram para ela como falcões avistando uma presa. Márcia a examinou de cima a baixo. Roupa simples do mercado, cabelo preso num rabo de cavalo prático, mãos calejadas de quem trabalha. E você é? Márcia perguntou com uma arrogância que fez Camila apertar as alças das sacolas com força. Eu sou Camila, a filha deles. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sólido. Caio finalmente levantou os olhos do celular. Fernando impertigou na poltrona. Márcia arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Filha, Caio soltou uma risadinha sarcástica. Que interessante. Nossos pais andaram fazendo adoções? Camila depositou as sacolas no chão com movimentos controlados, mas Helena podia ver que ela estava fervendo de raiva por dentro. Não precisa adoção quando você ganha pais que te amam de verdade, Camila respondeu, olhando diretamente nos olhos de Caio. E quando você retribui esse amor, em vez de jogá-los fora como lixo. A frase cortou o ar como uma chicotada. Fernando se levantou do sofá, o rosto vermelho de indignação. Escuta aqui, moça. Você não sabe nada sobre nossa família, não sabe nada sobre nossa história. Eu sei o suficiente. Camila respondeu sem recuar nenhum milímetro. Sei que encontrei eles abandonados, doentes, com o coração partido por causa da crueldade dos próprios filhos. Sei que eles choravam todas as noites perguntando o que haviam feito de errado para merecer tanto desprezo. Márcia tentou uma abordagem diferente, forçando um tom maternal que não enganava ninguém. Camila, é isso? Olha, Camila, a gente agradece muito você ter cuidado dos nossos pais durante esse período difícil. A gente pode até compensar financeiramente o trabalho que você teve. Trabalho? Camila soltou uma gargalhada que não tinha nada de humor. Eu não tive trabalho. Eu ganhei os pais maravilhosos que sempre sonhei ter. Que tocante, Caio murmurou, voltando a mexer no celular. Mas a brincadeira de casinha acabou. Nossos pais vão voltar para casa conosco. Brincadeira?
Camila se aproximou do sofá como uma leoa protegendo seus filhotes. A única brincadeira aqui é vocês fingindo que são filhos depois de terem abandonado seus pais para morrer numa estrada. Helena observava tudo como se fosse um filme surreal. De um lado, 3 pessoas que haviam saído de seu próprio corpo, que ela havia amado incondicionalmente durante décadas. Do outro lado, uma mulher jovem que havia escolhido amá-los quando eles mais precisavam. E percebeu com uma clareza dolorosa quem realmente merecia ser chamado de família. Chega, ela disse, e sua voz cortou todas as outras conversas. Todos se viraram para ela, esperando. Helena respirou fundo, olhou para cada um dos 3 filhos, Fernando com sua arrogância empresarial, Márcia com sua frieza calculista, Caio com seu desprezo preguiçoso, e sentiu uma paz estranha invadindo seu coração. Finalmente sabia o que tinha que fazer. Vocês querem saber nossa decisão? Ela perguntou, a voz saindo firme como pedra. Fernando se empertigou no sofá, confiante de que o dinheiro falaria mais alto que qualquer mágoa. Márcia cruzou as pernas elegantemente, já imaginando como gastaria a herança. Caio nem levantou os olhos do celular. Nossa decisão, Helena continuou, cada palavra pesando toneladas, é que vocês saiam da nossa casa agora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O mundo parou. Até o relógio da parede pareceu parar de fazer tic-tac. Fernando piscou várias vezes, como se não tivesse processado as palavras. Como assim, mãe? Como eu disse. Saiam daqui e nunca mais voltem. Márcia soltou uma risadinha nervosa. Aquela que sempre soltava quando algo não saía como planejado. Mãe, a senhora não pode estar falando sério. Estou falando mais sério do que já falei na vida. Caio finalmente levantou a cabeça do celular, a expressão mudando de tédio para incredulidade. Vocês não podem nos expulsar. Somos seus filhos. Filhos? Geraldo se levantou da poltrona, apoiando-se na bengala, mas com uma dignidade que Helena não via há meses. Filhos não abandonam os pais numa estrada para morrer. Pai, filhos não interceptam cartas de herança e mentem durante anos. A gente pode explicar. Filhos não voltam depois de 2 meses só porque descobriram que tem dinheiro envolvido. 5 minutos de tentativas desesperadas depois, Fernando se levantou do sofá, o rosto vermelho de indignação e pânico. Pai, mãe, vocês não podem fazer isso. Esse dinheiro é da família. É nosso direito. Direito? Helena soltou uma gargalhada que cortou o ar como navalha. Vocês perderam qualquer direito quando nos jogaram fora como lixo. Márcia tentou uma última cartada, forçando lágrimas que não convenciam nem ela mesma. Mãe, por favor, a gente errou, está bem? A gente reconhece que errou, mas agora queremos consertar tudo. Consertar? Camila se adiantou, os punhos cerrados. Vocês querem consertar ou querem garantir acesso à herança? Caio explodiu, perdendo totalmente a compostura. Escuta aqui, sua intrometida. Esse dinheiro é nosso por direito de sangue. Vocês não são nada para eles. Nós somos a família que eles escolheram quando a família de sangue os abandonou. Diego apareceu na porta naquele momento, ainda com o uniforme de trabalho, mas com uma autoridade que fez os 3 filhos recuarem instintivamente. Fernando tentou intimidar. Vocês não têm direito legal sobre nossos pais. Nós podemos acionar a justiça. Podem mesmo? Diego sorriu, mas não havia humor no sorriso. E vão explicar para o juiz como abandonaram 2 idosos numa estrada? Como os internaram à força num lar de horrores? Como nunca visitaram, nunca ligaram, nunca se importaram se estavam vivos ou mortos? A ameaça ecoou no ar como um tiro. Os 3 filhos se entreolharam, percebendo que haviam perdido todas as cartas. 10 minutos depois, no portão, isso não vai ficar assim. Márcia gritou enquanto caminhava em direção ao BMW, os saltos altos fazendo barulho no asfalto como tiros. Vocês vão se arrepender. Nós já nos arrependemos. Helena respondeu da varanda, a voz calma como água parada. Nos arrependemos de ter criado 3 filhos sem coração. Caio se virou uma última vez, o rosto contorcido de ódio puro. Quando vocês morrerem, esse dinheiro vai ser nosso mesmo, por lei. Se vocês estão tão confiantes nisso, Geraldo falou, apoiado em Camila e Diego como se fossem suas muletas humanas,
Por que não esperam pacientemente? Fernando entrou no carro com movimentos bruscos, ligou o motor e acelerou com força, fazendo os pneus guincharem no asfalto. O BMW preto desapareceu na esquina, como uma nuvem de tempestade se afastando. Os vizinhos que haviam se assomado às janelas durante a discussão começaram a se dispersar, alguns balançando a cabeça com reprovação, outros comentando baixinho sobre a cena que haviam presenciado. Helena sentiu as pernas bambas e se apoiou no corrimão da varanda. Toda a adrenalina da confrontação estava saindo de seu corpo, deixando-a exausta. Acabou, ela sussurrou. Acabou sim, mãe Helena. Camila a abraçou com força. A senhora foi corajosa como uma leoa. Mas Helena sabia que aquilo estava longe de terminar. Os filhos voltariam. De uma forma ou de outra, eles voltariam. Uma semana depois, no escritório do advogado, Dr. Pereira, um homem grisalho de 60 anos com óculos de aro dourado, organizou os papéis sobre a mesa de mogno com movimentos precisos. Helena, Geraldo, Camila e Diego estavam sentados nas cadeiras de couro, esperando. Então, seu Geraldo, dona Helena, está tudo resolvido. A herança está oficialmente transferida para os senhores. E sobre nossos filhos? Helena perguntou. Eles não têm direito legal algum sobre a herança enquanto os senhores estiverem vivos. E depois? Dr. Pereira sorriu. Bem, isso vai depender do testamento que os senhores fizerem. Helena e Geraldo se entreolharam. Sabiam exatamente o que queriam fazer. 2 anos depois, a casa simples de Diego e Camila havia se transformado num lar cheio de vida. Com parte da herança, haviam ampliado a construção, criado um jardim maior onde Geraldo cultivava suas plantas e, principalmente, aberto as portas para outros idosos abandonados que precisavam de amor e cuidado. Helena estava na cozinha preparando almoço para 8 pessoas. Além deles 4, havia Dona Conceição, que eles tiraram do lar de idosos, seu João, encontrado numa praça sem ter onde dormir, Dona Maria, abandonada pelos filhos numa rodoviária, e seu Pedro, cujos filhos se mudaram para o exterior e nunca mais deram notícias. Vó Helena! Gritou uma voz infantil no jardim. Helena sorriu ao ouvir a neta que ganhara de presente, a filha de 3 anos de Camila e Diego, nascida pouco depois que eles se mudaram para a casa maior. A pequena Sofia, batizada com o nome da bisavó de Helena, havia trazido ainda mais alegria para aquela família improvisada. Geraldo entrou na cozinha, mais corado e saudável do que estivera em anos. Helena. Chegou uma carta. Ela olhou o envelope e reconheceu imediatamente a letra de Fernando. Era a 5ª carta em 2 anos. As outras ela havia queimado sem abrir. O que você quer fazer com essa? Geraldo perguntou. Helena pegou o envelope, olhou por um momento, depois o jogou direto no lixo. A mesma coisa que eles fizeram conosco, ela respondeu. Jogar fora. Naquela tarde, sentada na varanda cercada de pessoas que a amavam de verdade, Helena observou o pôr do sol pintando o céu de dourado. Geraldo estava ao seu lado, segurando sua mão como fazia há 50 anos. Camila e Diego brincavam com Sofia no jardim. Os outros idosos conversavam animadamente sobre os planos para o dia seguinte. Era assim que uma família deveria ser. Não sangue, não genes, não obrigações legais, amor, cuidado, escolha. Helena fechou os olhos e agradeceu a Deus pela lição mais difícil e mais valiosa de sua vida. Às vezes precisamos perder a família que temos para encontrar a família que merecemos. 3 anos depois, quando Geraldo morreu dormindo tranquilo em seus braços numa madrugada de primavera, o testamento que ele deixou doou toda a herança para Camila, Diego e os outros idosos que haviam encontrado família na casa que o amor construiu. Fernando, Márcia e Caio receberam cada um a quantia simbólica de R$1, junto com uma carta que dizia simplesmente: para os filhos que me abandonaram quando mais precisei, deixo o mesmo que vocês me deram quando mais precisaram de vocês. Nada. Mas a verdadeira herança que Geraldo deixou não estava no dinheiro. Estava na lição que ensinou a todos que o conheceram. Que família não se define pelo sangue, mas pelo amor que escolhemos dar e receber. Helena continuou vivendo na casa com sua nova família até os 95 anos. Nunca mais viu ou falou com os 3 filhos que a abandonaram.
Diego e Camila cuidaram dela até o último dia, como verdadeiros filhos fazem. Quando Helena morreu, pacificamente, rodeada de amor, deixou para trás não apenas uma herança financeira, mas um legado muito mais valioso. A prova de que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados e que, às vezes, os estranhos que nos acolhem são mais família do que aqueles que compartilham nosso sangue. Fernando, Márcia e Caio tentaram contestar o testamento na justiça, mas o advogado tinha documentado tudo: o abandono, a interceptação das cartas, o desprezo, a ganância. O juiz foi categórico: quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta abandono, colhe solidão. A casa que Helena e Diego construíram com amor continua funcionando até hoje, acolhendo idosos abandonados e provando que família é muito mais que laços de sangue. É escolha, é cuidado, é amor incondicional. E nas paredes dessa casa, uma placa com os nomes de Helena e Geraldo lembra a todos que ali vivem. Aqui moram pessoas que aprenderam que a verdadeira família é aquela que escolhemos quando nossa alma precisa de abrigo. A história de Helena e Geraldo se espalhou pela cidade, inspirando outras pessoas a abrir seus corações para idosos abandonados. Surgiram outras casas, outras famílias, outros lares construídos não pelo sangue, mas pelo amor. Fernando, Márcia e Caio continuam suas vidas, mais ricos materialmente, mas infinitamente mais pobres espiritualmente. Nunca entenderam que jogaram fora a riqueza mais valiosa que poderiam ter: o amor incondicional de dois pais que os amaram mais que a própria vida. Às vezes, quando passam pela rua onde viveram Helena e Geraldo, baixam a cabeça e aceleram o passo. Sabem que ali vive a família que eles poderiam ter sido, se tivessem escolhido o amor em vez da ganância. A justiça divina, como sempre, chegou na hora certa. Não como punição, mas como lição. Não como vingança, mas como consequência. Helena e Geraldo encontraram no fim da vida o que muitas pessoas procuram a vida inteira: uma família verdadeira, um lar cheio de amor e a paz de saber que foram amados exatamente como eram. E assim termina a história de duas almas que quase foram destruídas pela ingratidão, mas que renasceram através da bondade de estranhos que se tornaram família. O dinheiro foi apenas o meio, o amor foi o fim. E o amor, como sempre, venceu. Na lápide simples onde Helena e Geraldo descansam juntos, uma frase resume suas vidas: aqui jazem duas pessoas que aprenderam que família não é onde nascemos, mas onde nosso coração encontra abrigo. Diego e Camila, hoje com cabelos grisalhos e netos próprios, ainda cuidam da casa que se tornou lar para centenas de idosos ao longo dos anos. Eles sabem que são os guardiões de um legado que vai muito além do dinheiro. O legado do amor que escolhe, do cuidado que não espera retorno, da família que se constrói com o coração. E toda vez que um novo idoso chega à casa, abandonado e sem esperança, Diego e Camila contam a história de Helena e Geraldo, provando que não importa quão escura seja a noite da alma, sempre há uma aurora esperando para nascer. A verdadeira herança que Helena e Geraldo deixaram não foi medida em reais, mas em sorrisos. Não em propriedades, mas em vidas transformadas. Não em testamentos, mas em testemunhos de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se multiplica. E assim, duas pessoas que foram jogadas fora como lixo se transformaram nos pilares de uma revolução silenciosa de amor, provando que às vezes Deus permite que sejamos quebrados para que possamos ser reconstruídos de uma forma ainda mais bela. Esta é a história de Helena e Geraldo. Esta é a história de todos nós, que um dia precisamos escolher entre o rancor e o perdão, entre a amargura e a esperança, entre morrer de tristeza ou renascer de amor. Eles escolheram o amor, e o amor os escolheu de volta. Fim da história.